E aí, pessoal, agora nós vamos fazer aquele resumo bem tranquilo, para depois irmos para as atividades. Qualquer dúvida vai ser sanada, né, na correção, mas agora nós vamos relembrar, aí vocês vão tentar fazer, beleza? Então vamos começar lá? Aí. Então, começando o resumo aí, ó. Iniciando. Um resistor, diz que ele é ideal, no caso, né, um resistor ideal, é um componente com uma resistência elétrica que permanece constante, independente da tensão ou corrente elétrica que circula pelo circuito. Sabe que tem também tem um intervalo, né? Não é tão grande assim, vai ser em determinado intervalo. Se for maior, aí tem que ser controlada a temperatura e só resfriando, né? Para que consiga permanecer a temperatura para poder não aquecer, né? E conseguir esse resistor ohm. Bom, então, temos aí também a medição crítica de um resistor. É a resistência que serve como relação de tensão para a corrente. E é medida em ohms, uma unidade do sistema internacional. Sempre lembrando que o sistema internacional tem as unidades específicas, né? Se é o ohm, você vai ter que trabalhar para chegar no resultado com as unidades. Se não tiver, tem que transformar. E a resistividade elétrica é uma medida da oposição, olha só, oposição de um material ao fluxo de corrente elétrica. Então vai fazer o quê? Dificultar essa passagem. Quanto mais baixa for a resistividade, mais facilmente o material permite a passagem de uma corrente elétrica. Sua unidade, né, é ohms metro. É uma multiplicação, né? A resistência é ohms por metro. Bom, aí nós vamos ter a lei de Ohm, né? Resistência, ou no caso seria a tensão é igual a resistência vezes corrente, ou a resistência é igual a tensão dividida pela corrente. R é a resistência dada em Ohm. Tensão pode ser dado U ou V, que nós já falamos, mas a unidade é volt, né? Maiúsculo, V maiúsculo, e a corrente elétrica aí, intensidade de corrente elétrica, que é dada em amperes. Isso é a resistência. Quando se fala da resistividade, né, nós vamos ter de cada material. Por exemplo, o ferro é um, o alumínio é outro, a borracha é outro, o corpo humano é outro. E tem que considerar dois fatores, comprimento e área. Quando se fala nisso, geralmente você fala em fio, né? Então, quando se fala dessa resistividade, pessoal, você analisa um fio, aí você vai ter o quê? O comprimento dele e essa área, né? Essa área seria essa área que como se você cortasse o fio, vamos dizer assim, a largura do fio, o diâmetro dele, né? Que é a área que você vai ter, a área da seção transversal. Então, quanto mais largo o fio, menor sua resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Tem que pensar assim a dificuldade. Um caminho maior para percorrer, maior resistência. Um caminho mais largo, vamos dizer assim, é mais fácil de passar. Então, aí vai ser mais fácil, então a resistência vai ser menor. Beleza? Então, resistividade e a lei de Ohm fica dessa forma. Vão lá, faça as atividades, já nós voltamos aí corrigindo na dessa. Justamente. Beleza, fizeram as atividades, agora é só tirar as dúvidas, né? Com certeza, pode ter certeza aí que vocês acertaram tudo, mas se por acaso não acertou, se alguém teve dúvida, vamos tirar agora. Principalmente na parte de matemática, às vezes tem um pouquinho de dúvida. A física é moleza, muito fácil, mas a matemática sempre pega um pouquinho. E sempre essa questão, vai fazendo, não pare no início, nem tentou, não, eu não sei, só aprende tentando. Vai desenrolando, você vai chegar num ponto, depois a gente ajuda você a ir até o final. É que beleza? Se não fizer, não tem dúvida, né? Isso. Não faz, não tem dúvida. Que dúvida se não fez nada? Faça mesmo errado, porque aí você tem como dizer, não, mas isso eu fiz assim, agora eu não faço de novo. Pelo menos não faço desse jeito mais. Já sei o erro. Vamos lá, então. Então, vamos lá, começando. E só quem aprende, quem tem dúvida, né? O aprendizado, ele ocorre na dúvida, né? A primeira questão aí, ó. Nós vamos marcar a alternativa correta. E diz o seguinte, os resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica, convertendo essa energia elétrica integralmente
em energia térmica. Quando a gente fala integralmente também, não é bem integralmente, sempre tem uma perda de energia em todo o processo, né? A conversão da energia elétrica em energia térmica, nós chamamos de quê? Isso nós estamos falando devido a toda a relação que nós temos da corrente elétrica, nós estudamos nos fios condutores e as leis de Ohm que nós trabalhamos aí. Como é que nós chamamos essa conversão de energia elétrica em energia térmica? Aí tem o chuveiro elétrico, nós temos aí o aquecedor elétrico, né? Ferro de passar roupa elétrico. Como será que chama essa conversão da energia elétrica em energia térmica, quando nós falamos aqui em eletricidade? E também tem até aqueles em praça, né, que eles usam para aquecer o óleo, né, para fritar pastel, aqueles outros tipos, né? Também. Então, tem um acendedor de churrasqueira também, que ele aquece. Várias aplicações, tem vários, né? Será que é efeito Joule? Só que assim, tem efeito térmico, como é? Tá aí a palavra, ó, muito fácil, né? Ó, efeito térmico, já que esquenta, né? Energia térmica. Amplificadores, condutores ou resistores. O que será que esse conversante chama? É o nome, né? Não é dizer, é parecido, um efeito térmico, mas qual é o nome? Aqui nós estamos perguntando em si qual é o nome desse fenômeno, né? Então, eu acho que muitos já viram, né? E é importante relembrar, pessoal, olha só, toda vez que você observar um aquecimento, às vezes é um aquecimento desejável, né? Que você quer que ocorra, que é o caso do chuveiro elétrico. Tem alguns acontecimentos que você não deseja que ocorra. Por exemplo, fez a fiação errada de casa, vai aquecer. Em muitos incêndios, às vezes não tem nada a ver. Foi fuga de gás, derramou um óleo, queimou... Não, é geralmente a parte elétrica, porque a fiação pega fogo e pega fogo na casa. E começa pelo forro. Aí imagina, já é mais difícil ainda de apagar, porque vai estar na parte de cima. Então a fiação elétrica, ela tem um nome. E esse nome nós já falamos várias vezes, né, Décio? Então vamos lá, verificar qual é a resposta correta. Eles então, não erraram essa. Com certeza, efeito Joule, né? O efeito Joule aí. Isso é porque esse cientista Joule foi o que realmente estudou esse efeito, né, Mac? Por isso deu o nome do efeito para ele, né? Isso. Agora tá parando um pouquinho, né? Tá mais difícil de aparecer esses tipos de nomes assim de alguns estudos. Isso. É bom que aqui já apareceu direto, né? Então, vamos lá. Fazer o quê? Já tirou a dúvida? Já. Opa, tá resolvido aí já, mas vamos falar assim mesmo. Bora já sabemos a resposta? O fio condutor foi ligado a um gerador ideal que mantém entre seus terminais uma tensão de 12 volts, né? Uma DDP, uma diferença de potencial, e é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, vamos determinar o valor de 6 ohms para a resistência aí, marcando a alternativa correta. Claro que, já que você quer resistência, é U sobre I, né? Tem aquele esqueminha que o professor Mac gosta muito de colocar para vocês, do triângulo, né? U, R e I, bem simplesinho, né? Você quer o R, sobra o U e o I. 12 dividido por 2, né? Volt e amperes, tudo medida da unidade internacional, 6 ohms, né? Isso. Então, letra D aí, bem fácil. Tem algumas unidades que não aparecem, não é necessariamente a do Sistema Internacional, mas ela é composta por uma unidade do Sistema Internacional, então ela acaba sendo, né? Porque volts está relacionado com joule e metro, né? Amperes com coulomb segundo. Então, ohms está relacionado com volts e amperes, está também com metro, com coulomb, com segundo, com joule, que é as medidas básicas, né? Isso. Se você for buscar lá no fundo... Então, vamos ver um parecido. Olha só, a tabela a seguir mostra diversos valores de diferença de potencial aplicada a um resistor R1 e a corrente que o percorre. Então, aqui você vai ter a corrente e a tensão. Segundo a tabela apresentada, o resistor R1 é ômico. Será que a partir desta tabela eu consigo constatar que ele é ômico? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer parecida com essa anterior. Resistência é igual a tensão pela corrente. Então, o que é necessário para ser um resistor ômico, né? Essa é a pergunta que tem que fazer. Para saber se ele é ômico, tem que saber o que é necessário. Você vai ter que fazer tudo isso, né? Dividir um pelo outro aqui, todos eles. Ó. E tem que dar um valor constante, senão não é ômico. Se não der constante, não é ômico.
Vamos lá, dividindo esses dois aqui vai dar 12,2. O que é que ele vai ter que fazer? Fazer para o segundo, terceiro, quarto e ter que fazer para todos. Porque a tabela... Tá pensando no resultado, já escreveu rápido, tá muito rápido, professor Médio. Conta aqui de cabeça é rápido demais. Então aqui só mostrando, se o primeiro deu 12,2, quanto tem que dar os outros? Todos vão ter que ser 2,2. Então o aluno vai fazer, né? O primeiro, 11 por 5, 13,2 por 6, 15,4 por 7... 17,6 por 8, 19,8 por 9. Tem que fazer todos? Tem. Tem uma tabela pequena, então dá para você fazer essas 5 divisões aí bem rapidinho. Então, se você fizer todas elas, olha aí, todas elas permanecem com o mesmo valor de 2,2. Então aí... Justamente. Tranquilo, né? Então você percebe que é um resistor ôhmico. Então... Sim, pois a relação entre a tensão e a corrente é constante. O que é constante? Todos os valores... Que é a resistência elétrica. Exatamente. Quando a resistência elétrica é essa relação da tensão com a corrente é constante, nós falamos que o resistor é ôhmico. Exatamente. Né? Então é uma questão, acho que, bem tranquila. Lógico que tem momentos, né? Então, pessoal, olha só. Tem momentos que vocês vão fazer questão que não é necessário você fazer todos os cálculos. Por quê? Dependendo do que você olhar. Por exemplo, se ele te deu uma tabela e te deu um gráfico, aí lá no gráfico está uma reta, para que eu vou perder tempo? O gráfico é mais fácil. O gráfico... Aí tinha que fazer, porque um deles que desse errado... Só que se ele dissesse assim, o gráfico foi montado de acordo com a tabela tal. Isso. Esse resistor é ôhmico? Ele já está dizendo que é, porque se for uma reta ele é ôhmico. Agora, se você olhou para o gráfico, ele é uma curva, a tabela já vai fazer o quê? Vai dar resultados diferentes. Eu digo até para aprender a relacionar. Com gráfico é mais fácil. Ou gráfico, ou tabela, ou gráfico e tabela, pode ser várias coisas. Depende muito da cabeça de quem estiver montando a questão, né? Sim. Aquela questão de Enem e tudo mais. Então, fazendo aí sempre, como que eu vou descobrir? Fazendo uma divisão simples e achando o resultado. Todos parecidos, resistor ôhmico. Lembrando que nesse caso é importante fazer todos, que um desses tivesse dado errado, é porque tinha dado uma diferença lá no final, já não seria mais ôhmico. Agora, lógico, o cara não vai fazer uma questão com 30 valores, que aí ele arrebenta o aluno, né? Que a ideia não é fazer conta, a ideia é saber se ele é ôhmico ou não. Então, como é que você sabe? Fazendo a divisão, beleza? Então, agora vamos para a questão de Enem, vamos lá. Então, aí a questão de Enem. Bom... A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência e comprimento, dada a mesma seção transversal, resistência e área da seção, dado o mesmo comprimento L, e comprimento e área da seção transversal, dada a mesma resistência. Então, viu que houve essa relação quando você fixava um e variava só dois, né? Isso. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. Tá aí. Então, nós temos as figuras, né? As figuras mostram aí que a proporcionalidade existente entre resistência e comprimento, resistência e área de seção transversal, e entre comprimento e área de seção transversal são respectivamente. Lá em cima tem. Será que respectivamente a primeira figura, a segunda e a terceira? Isso. Nessa ordem, não pode mudar. A primeira vai ser direta, a segunda direta, a terceira direta, todas três diretas. Diretamente proporcional, quer dizer, letra B, será que só as duas primeiras vai ser direta e a última vai ser inversamente? C, a primeira e a última é direta e a do meio aí seria inversamente? Então aqui ele mostra, né? E assim por diante. Um fio condutor, a área e a resistência R que é dada ali, ó. R, 2R, não está tão visível, mas beleza. Aqui, ó, fios de mesmo material. Todos eles são idênticos, é o mesmo material, não muda, não posso mudar, né? Que é o mudar a resistividade dele. E aqui, ó, presta atenção, a área que manteve, o que eu mudei? O comprimento. Ele está dizendo que quando a área permanece e eu dobro o comprimento, a resistência dobra. Tá aqui, tá dizendo isso. Se eu deixo o mesmo comprimento, aqui, ó, o mesmo comprimento, tá vendo? Ó, o mesmo tamanhozinho. O que ele mudou aqui? Ele mudou a área, ó.
ele mudou a área. E ele está falando que a resistência caiu pela metade. Olha só, primeiro dobrou o comprimento, né? Dobrou a resistência. Segundo, dobrou a área, o fio ficou mais largo, então reduziu pela metade a resistência. E o último, presta atenção, ele dobrou a área e ele dobrou o comprimento e disse que a resistência se manteve. Será que isso é verdade? Então vamos lá. Então é a primeira, né? Olha aí, ó, mantendo a seção transversal constante, área, que a gente fala que é a área igual, né? Isso. E dobrando o comprimento, que é dobrando com o valor do L, do comprimento do fio. A resistência R dobra. Então, a proporcional entre L e R é direta. Aumenta o tamanho, aumenta a resistência. As duas, verdade, aumenta. A primeira é verdadeira, a primeira é direta. A relação é de direta, né? Aumentou, aumentou. D, direto. Não é que é verdadeira. Mantendo o comprimento constante e dobrando a área da seção, a resistência cai pela metade, dividida por 2. Então, se um aumentou, o outro diminuiu, ela é inversa. Lá quer saber o que é direto e o que é inversa, né? Inversa. Então, a segunda já é inversamente proporcional. Quanto maior a área, menor a resistência, né? Isso. Quanto mais grosso o fio, mais fácil de passar a corrente elétrica. Aqui ele fez os dois ao mesmo tempo, né? Dobrou o tamanho e a área. Só que aí, quando você dobra o tamanho e dobra a área, acaba mantendo a resistência. Porque o que aumentou na resistência do comprimento diminuiu na área. Ou é direto ou inverso. Então, tipo, mas não aumentou nada, se manteve. Direto. Tá aumentando, aumentando e mantendo constante, mas é direto, né? Aumenta um, aumenta Só que a proporção entre L e A é direta, né? Porque houve um aumento dos dois. Não falou manteve a resistência constante. Então, a área, se você aumenta a área e aumenta o comprimento... Elas são diretas. Mantém, então ela é direta. Isso. A área é com L, não falou do R aí. Às vezes você está pensando na equação do R, né? E fica achando que é só o R, mas aí não está relacionando o R, não. Então é direta, letra C, inversa, né? E direta. Questão letra C. Deixa eu ver se eu lembro. 47, deve ser o 44. Letra C. Pronto, é direta, inversa e direta. Justamente. Separou lá para ficar mais fácil, né? Economizar espaço aí. Então, pessoal, olha só, o que nós estávamos falando? Quando algo aumenta, eu aumento uma quantidade e o outro aumenta acompanhando, é direta. No caso ali, eu aumentei a área e a resistência diminuiu. Quando eu aumento a área e a resistência diminui, é inverso. Quanto maior a área, menor a resistência. Um aumenta, o outro diminui. Eu falo que é você pegar o braço. Se um está aumentando, o outro está diminuindo, se eu aumentar esse, o outro diminui, eles são inversos. Mas se eu pego um valor, aumento e esse outro aumenta, o que foi? Comprimento e resistência, dobrou. Os dois aumentaram, é direta. Então, no último, aumentei a área, aumentei o comprimento e ela se manteve. Então, também direta. Só pode ser direta ou inversa, não tem meio termo, né? Justamente. Então, é direta. Só que a relação você pode escolher quem que você fixa para comparar os outros. Exatamente. Né? E como era o mesmo material, você sabe que a nossa equação tem R, Rho, L e A. Como era todo o mesmo material, o Rho não ia interferir. Isso. Todo o mesmo material não mudou de material. Então sobrou 3. Olha, era 4, sobraram 3. Mas é 4, né? Isso. Aí ficou R, L e A. Só que às vezes analisava o A, às vezes o L, às vezes o R. Então você precisa ver o que está analisando e fixar o resto. Numa equaçãozinha, basta você passar aquele que está fixo para fora e analisar em relação aos outros. Lado. Bem simples. E sempre observar. Um aumenta, outro aumenta, já sabe que é direto. Um aumenta, outro diminui. Questão matemática simples, você consegue fazer. Beleza? Então, nos vemos aí na próxima aula. Até a próxima aula, pessoal.